E em todo o decorrer da minha história de vida até os dias de hoje, eu passei por muitos processos que eu podia ter desistido. Inclusive, ainda muito pequena, eu tentei suicídio várias vezes. Por conta dos abusos, por conta das coisas que eu estava vivendo. E eu estava vivendo silenciosamente, eu não estava falando sobre isso para ninguém. Eu estava ocultando isso. Por dentro, eu estava em pedaços. E eu não sabia o amor de Deus por mim, eu não sabia que Deus podia me curar de todas as feridas, não sabia de nada disso. Até que em 2019, em outubro de 2019, eu tive uma crise de pânico aqui no centro de Guarulhos. E eu fui até o Shopping Maia para te dar. Eu ouvi uma voz falando assim para mim: vai para lá, porque para você é um lugar de conforto. Então vai para lá e acaba com tudo isso. Eu achava que os meus sonhos tinham sido destruídos, minha mãe tinha se separado do meu padrasto, a igreja onde eu frequentava já não era mais em cima da minha casa, que era antes. E foi tudo assim, de uma hora para outra, sabe? E tava chegando no final do ano e eu tava com aquele sentimento de morte dentro de mim. Eu falei assim, eu vou acabar com tudo, eu não aguento mais. E eu fui até o shopping. Abri uma porta achando que ia sair no topo do negócio e não era. Era uma área de serviço. E tinha um monte de fio para todo lado, um monte de coisa assim, tipo, era surreal aquele negócio. Eu nunca tinha visto aquilo. E ali eu caí em si, eu falei assim, meu, o que eu tô fazendo aqui? Parecia que era Deus sussurrando no meu ouvido, filha, esse não é o seu lugar. E aí eu fiquei apavorada, procurando pela saída. Quando eu achei a saída, eu continuei andando pelo espaço do shopping e parei num ambiente que antigamente era tipo um escritório compartilhado. Lá eu sentei no chão, comecei a chorar. Veio o segurança falar comigo, perguntou o que estava acontecendo, eu falei para ele que só queria morrer. Ele falou para mim que Deus tinha uma coisa muito linda para fazer na minha vida e eu não estava acreditando, eu não queria mais acreditar em Deus, não queria saber de mais nada. Porque minha vida já estava um fuzuê. E aí nisso, eu sentada no chão, o segurança se retirou e encostaram duas meninas e sentaram junto comigo. Ali elas começaram a falar sobre um amor que eu não conhecia. E eu fiquei, gente, mas que amor é esse? Como assim? Deus não me ama, pelo amor de Deus. Se eu tô passando por tudo isso, como que Ele me ama? E elas começaram a ministrar a minha vida, começaram a falar sobre esse amor, sobre um evento que acontecia na igreja que elas estavam frequentando. E aí eu ouvi falar desse evento e a gente conversou, eu fui. Eu fui no culto uns dias depois, né? E aí isso já estava no final do ano de 2019. Em 2020, eu parei de ir para a igreja porque eu me mudei para Bahia. E aí eu fiquei um tempo lá morando com a minha mãe, os meus irmãos. Somos ao todo 5 filhos, né? Então tem a minha irmã mais velha, a Stephanie, tem a do meio, que é a Jéssica, tem eu, tem o Matheus e tem o William. Então somos em 5. Aí o que acontece? A Stephanie e a Jéssica ficaram aqui em São Paulo com o meu pai. E aí foi eu, o William e o Matheus para minha casa junto com a minha mãe na Bahia. Só que a gente não imaginava que ia começar uma pandemia, né? A gente não imaginava que isso fosse acontecer. Ainda em 2019, antes da gente ir para lá, foi onde eu tive o primeiro contato com a faculdade aqui. Eu fiz o cursinho do Enem. E na época, quem me deu aula foi o professor Caio, que hoje é o diretor daqui da faculdade. Ele era coordenador na época. Foi o meu primeiro contato com a faculdade, eu fiquei vindo alguns meses, né? Fiz o cursinho, fiz a prova depois, aí a gente foi para Bahia. Aí nesse processo que eu tava na Bahia, eu falei assim, vou esperar sair o resultado do Enem, né? Até então, a faculdade aqui, o ENIAC, era uma das faculdades que estava na minha lista, né? Só que como a gente foi pra lá, não tinha ENIAC lá, eu falei, meu, e agora? Aí eu conheci uma faculdade lá, comecei o curso, foi muito do nada, porque eu não ia morar lá, mas no final das contas eu fiquei morando. Aí foi onde eu tive que entrar dentro de mim mesma de novo. Foi onde eu fui diagnosticada com depressão, ansiedade e transtorno bipolar. Só que, tipo assim, pra mim eu ficava, gente, mas como assim? Não é possível. Desde criança eu tive várias internações, eu ia várias vezes pro hospital, eu chegava lá, fazia vários exames, não tinha nada. Mas eu sempre fui pro hospital desde criança, fazia acompanhamento cardiologista, uma loucura. E aí, quando veio esses diagnósticos em 2020, aí eu fiquei pensando, meu Deus, e agora? Então isso significa que tudo que eu passei até aqui era, na verdade, ansiedade, depressão e essas coisas, e eu não sabia o que era, né? Aí eu comecei a fazer acompanhamento com psiquiatra, com psicólogo. Eu tentei com as medicações. Eu, por conta da faculdade, morava com os meus avós na cidade. E minha avó já sabia que eu dormia muito por conta das medicações, e eu fiquei dormindo lá na cama. Só que dormindo assim de um jeito quase morta, praticamente. Eu fiquei quase 24 horas apagada.
sem ter força para levantar, sem ter força para falar, sem ter força para nada, literalmente. Parecia que eu tinha entrado num coma. Eu ouvia os passos dentro do meu quarto, eu ouvia as vozes na sala, na cozinha, mas eu não conseguia ter consciência do que estava acontecendo e que eu estava apagada na cama. E aí quando eu realmente acordei, que eu acordei para levantar mesmo do lugar, minha avó olhou para mim e falou assim: você tá bem? Aí eu falei: vó, eu não sei. Quando eu fui olhar a hora, o dia já era o dia seguinte, quase 24 horas depois que eu fui deitar. E eu fiquei: gente, como assim? Ali eu entendi que mais uma vez Deus me livrou da morte. Então foram vários processos. Eu precisei entrar dentro de mim mesma para ver aquela coisa de frente. Sabe aquele de frente com Gabi? Foi quase isso, mas foi de frente com Jennifer. E foi assustador. Assustador, porque ali eu vi a dor, ali eu vi a angústia, ali eu vi o desespero. E a pandemia, aquela coisa, eu falei: gente, acabou minha vida.